E você, bom dia. Como você está? Espero que você esteja muito bem. Santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã e do nosso desafio de leitura bíblica. Nós que estamos com a intenção e vamos finalizar em nome de Jesus a Bíblia em 365 dias. Hoje estamos no número de 127. Dia de número 127, então. Hoje vamos de livro novo. Estamos em 2 Reis, capítulo de 1 ao 3, e o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Você que está nos acompanhando aí, eu, pastora Bianca, estou aí lendo a Bíblia com você e esclarecendo ao meu ponto de vista, algumas referências bíblicas para te auxiliar aí nesse processo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp ou por esse canal mesmo, aqui, Família Viva Louveira. Sem mais delongas, vamos aí à introdução desse livro. Eu não sei se eu vou deixar aqui, será que ele funciona do mesmo jeito? Ou ele vai ficar baixo? Eu tenho a impressão que parece que eu falo tão baixo que o vídeo fica baixo, mesmo com o microfone. Inicialmente, eu acabei optando pelo microfone por conta disso. Algumas pessoas estavam assistindo, falaram pra mim que estava muito baixo. Mas é que eu acordo muito cedo, gente. Acordo às 5 aqui em casa para poder fazer. E para não acordar todo mundo, a gente dá os nossos pulos. Então, você aqui comigo em 2 Reis, capítulo de número 1. Só para começar a introdução, o livro de 2 Reis é uma continuação, do livro de 1 Reis, que dá lá o acontecimento de todos os reis aí que vêm em sequência após aí o livro de Juízes. A gente viu lá em Juízes que Juízes é aquele livro complicado, Israel estava sem um governo, e aí Deus levantava juízes para que pudessem dar continuidade. E, na verdade, a gente tem 1º e 2 Samuel antes, com o rei Saul, depois o rei Davi, e aí os reis que precedem os reinados aí após Salomão. Lembrando que a gente tem também um desencadear aí da divisão das tribos. A gente tem a tribo de Israel, que é constituído por 10 tribos, que se separaram aí, considerado também a tribo do norte, e a tribo do sul, que é a tribo de Judá com a tribo de Benjamim, e uma outra parte aí que ficou com o filho de Salomão, e as tribos do norte tinham ficado inicialmente, gente, porque a gente já está bem avançado aí no decorrer dos reis. A tribo do norte inicialmente tinha ficado com Jeroboão aí, o comandante do exército. E aí, nesse capítulo de 2 Reis 1, a gente vai ver aqui, mais uma vez, um cenário bem tenso, dramático. Aí, um rei aqui, o rei Acasias, doente, e ele vai buscar aí um auxílio, alguém que ajude ele na doença dele. Quem era para buscar? O Deus Altíssimo. Porém, mais uma vez, eles vão insistir e persistir na idolatria. Ele vai procurar aí, depois de ele ter caído do telhado, se ferido gravemente, o conselho de um deus pagão que chama Baal-Zebubi.
E aí, você sabe que não vai funcionar muito bem, né? Como boca de Deus, né? Deus usa nesse período os profetas. O profeta dessa situação aqui, né? Como o profeta Natã, como Samuel. Aqui é o profeta Elias. Ele é colocado aqui como mensageiro de Deus. E ele vai confrontar aí o rei Acasias sobre o que ele estava fazendo. Então, os dois ali vão ter aí um momento ali conturbado, mas Elias, ele vai ser o defensor da fé monoteísta. Porque que negócio é esse de todo mundo adorar vários deuses? Estava ficando comum, eles estavam achando normal, depois de acabarem casando, né, com outras esposas que não era a orientação, né? A Bíblia conta que Josué já repreende o povo de Deus, que se eles permitissem e se eles se casassem com esses povos que não eram o povo de Israel, eles seriam como espinho nos olhos, como chicote nas costas, né? Então, realmente um incômodo, algo espinho nos olhos, gente, é algo realmente muito incômodo. Então, eles foram permitindo, por conveniência, com o passar dos anos aí, naquela época ainda lá em Juízes, que eles invadiam, conquistavam, mas acabavam permitindo que alguns escravos ficassem, porque a demanda era muito grande. Mas com isso, eles criaram um remanescente de pessoas que eles não conseguiam conter e evitar, né, impor que eles não casassem seus filhos e suas filhas com essas mulheres aí que tinham religiões diferentes. Enfim, segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, a gente vai falar sobre Acasias e o profeta Elias. Bora lá. Vamos orar primeiro? Deus, obrigado, meu Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos por essa manhã, esse dia que o Senhor nos entregaste, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Mais uma vez pedimos a orientação a Ti, Espírito Santo, para compreensão, entendimento, discernimento, e que o Senhor abra, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para compreender o que o Senhor tem para falar com a Tua igreja hoje, nessa manhã. Que esse estudo venha edificar nossas vidas e que essas palavras nunca venham se perder do nosso coração. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acha que é só você que aprende? Eu também aprendo. Estamos todos nós num processo aí de preparação. Ninguém está pronto, não. Todo mundo está sendo trabalhado. Então, Acasias e o profeta Elias, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. Olha aí, já tem um porém. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vou consultar a Baal Zebub, deus de Ecrom, para saber se eu vou sarar dessa doença. Então aí, o rei Acasias cai do telhado e resolve consultar esse deus pagão. Mas aí, verso 3, o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria. Pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal, Zebub, deus de Ecrom? Vocês estão... Como assim, gente? Não tem Deus em Israel? Não tem um profeta em Israel para vocês consultar outros deuses? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então, ele queria uma orientação de um deus pagão, se ele ia melhorar ou não. Então, Elias vai de encontro aí a ele, para dar essa notícia que o próprio Senhor tinha passado para ele. Então, Elias foi embora, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou:
O que houve? Por que voltaram? E eles responderam: um homem veio ao nosso encontro. Elias já tinha ido lá e dado o recado. E nos disse que deveríamos voltar para o rei, que nos havia mandado, e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então, Elias, na verdade, deu informação para os mensageiros, né? Não para o rei diretamente. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Identificou ele pelas vestimentas. Olha só, as pessoas identificam você pelas roupas que você usa, pela postura que você tem. Por isso que é muito importante, né, a gente também vigiar nessa questão. As pessoas identificam a gente pelo nosso andar, pelo nosso falar, pelo nosso vestir. Fica o recado aí. Homem de Deus, volta um pouquinho. 9. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu um monte em cujo topo Elias estava. Sentado, ele disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E aí, o que você acha que aconteceu, gente? Ele mandou fogo para consumir os 400 lá de Baal. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão. Eita, briga de cachorro grande. Oh, meu Deus. Deixa eu até marcar isso aqui. O rei enviou outro capitão de 50 com seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: mesma coisa. Homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. E Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo do céu desceu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou, eita Deus, um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu ao monte e pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço, por favor, educação é tudo, que a minha vida e a vida destes meus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos. Porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50 soldados. Já tinham morrido 102 pessoas, entendeu? Então o cara resolveu usar o tic-teco. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele também, Elias, é aquele cara que só vai se Deus mandar. Não tem essa também de conversar com as pessoas aqui, não, do momento atual. Se Deus mandar, ele vai. Se Deus não mandar, ele não vai, não. E ele se levantou desceu com ele e se apressou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor. Ele repete, né? Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar?
Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Eu sei que negócio é esse. Você quer que eu venha falar aqui na sua cara? Eu falo a mesma coisa que eu mandei para os mensageiros. E assim, Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Então, agora quem começa a reinar é Jeorão. Então, Acasias era filho de Acabe, pertencente aí à tribo de Israel. E aí ele morre, e aí o seu irmão Jorão vai dar continuidade aí ao seu reinado. E Jeorão, os nomes são parecidos para ajudar nós, né? Já não basta os nomes ser complicados, os nomes ainda tem que ser parecidos para confundir nossa cabeça. Mas eu postei lá um mapa com os reis de Israel para ficar mais fácil para você organizar e enxergar na ordem certinho os do reino de Israel e do reino de Judá. Então agora nós temos dois reis com nomes parecidos. O rei Jorão, do reinado de Israel, e o rei Jeorão, do reinado de Judá. Capítulo de número 2. Eliseu é sucessor de Elias. A gente já tinha visto anteriormente, né, que Elias, ele joga a capa. Já viu mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Já vimos sim. Lá no capítulo de número 19, Elias vai até o encontro de Eliseu e lança a capa sobre ele. 19. Então, ele dispensa aí as juntas de bois, ele queima os carros, ele faz um churrasco com os bois. Ele abre mão daquela vida que ele tinha para agora ele ser alguém que está seguindo o caminho aí do profeta Elias, aprendendo esse ofício. Então, aqui a gente vai reafirmar aí essa informação. Capítulo de número 2, a gente vai ver o arrebatamento de Elias e a unção de Eliseu. A gente viu, né, anteriormente, como eu falei, que a capa é lançada no sentido de transferência de autoridade. Eis que agora Elias estava passando a responsabilidade. Diferentemente como Moisés, ele preparou ali, ó, só para voltar para você entender para frente. Moisés prepara um sucessor, Josué, para que ele possa seguir. E após Josué faz N coisas importantes, conquista vários lugares, porém ele não prepara alguém importante. Aí o livro de Juízes é considerado o livro do fracasso, porque o povo estava perdido, ele não sabia quem seguir. Então, quando não há um líder, o povo acaba por perecer. Uma pessoa que oriente, que ajude, que auxilie. E aí a gente tem depois Ruth, Samuel, que aí assim um rei é levantado, não um rei que propriamente Deus queria, primeiramente foi Saul, mas depois Davi aí toma posse após a morte de Saul, respeitando aí até nisso. Deus, ele é imutável e a sua palavra é cumprida. E Davi também, como rei, ele também respeita a autoridade existente. Ele respeita que a autoridade naquela circunstância, naquele momento, não era o momento dele, era o momento de Saul. Mas voltando aí ao texto, capítulo de número 2. Então, Elias, ele prepara um sucessor, ele prepara Eliseu para poder aí
seguir na representatividade espiritual ali, uma sucessão profética que é algo da tradição da religião judaica e também da nossa cristã, né? É sempre bom deixar alguém. E aí a gente vai ver que eles estão em Gilgal. Gilgal era a cidade central do povo de Israel, onde eles, quando guerreavam, eles retornavam para essa cidade. Era a cidade refúgio, não é refúgio a palavra certa, coloquei como cidade base. Gilgal era a cidade base em que sempre Israel retornava para esse local aqui. Após as guerras, após as batalhas, você sempre vai ver aí o povo retornando para Gilgal. Então, Gilgal era uma cidade muito importante. E aí, que significa remoção, Gilgal. Deus está prestes a elevar Elias, para recolher Elias. E Eliseu, ele, sabendo que ele era o futuro sucessor, ele toma para si algo que ele não vai se separar de maneira nenhuma de Elias. Ele põe isso na mente dele, em que ele vai acompanhar ele aonde ele for. E aí a gente tem a cena do manto que é jogado, mais uma vez, transferência de autoridade. Agora Eliseu vai ser herdeiro do ministério profético, no ministério espiritual. Algo muito importante. Então vamos acompanhar aí, capítulo de número 2, essa ascensão aí de Elias no redemoinho e agora com Eliseu. Bora lá. Capítulo 2. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre elevando por sobre a sua cabeça? Então, os profetas também sabiam de algo, né? Que aquela talvez notícia tenha ocorrido, ou o próprio Deus falou com os profetas também. Não falava, não tinha só ele, tinham vários profetas. Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não diga nada. Não fica repetindo isso não, que eu sei que uma hora ele vai e eu tô de olho, eu tô ligado. Então, Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então, ele ia fazendo aí o seu trabalho de cidade em cidade. Primeiramente aí, saiu de Gilgal, né, para poder ir para Betel. E depois ele foi até Jericó. Mas Eliseu insistia em segui-lo, né? Tão certo como vive o Senhor, como você vive, não o deixarei sozinho. E assim eles foram então de Jericó. E os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre levantando sobre a sua cabeça? Então, mais uma vez, né? Os profetas profetizam a Elias a Eliseu que Elias ele iria subir aos céus. E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não diga nada. Então eles estavam ligados também espiritualmente com Deus, não somente o profeta Elias e Eliseu. Mais uma vez Elias disse ao Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mais uma vez ele segue para outro local, mas Elias diz, ele queria acompanhar aquele feito, né? Você sabendo que a pessoa vai ser arrebatada num redemoinho, você vai ficar, não, eu quero ver esse negócio, essa façanha. Então, certo como vive o Senhor e como você vive,
não o deixarei sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram a seco. Olha, só para você entender, o rio Jordão é um rio muito caudaloso, um rio que tem as águas muito agitadas. Não é um mar vermelho propriamente dito, como Moisés abriu, né? Mas é um rio que é muito intenso, né? Não dá para passar facilmente. Então, assim como o povo de Israel também colocou a Arca da Aliança para poder passar lá com Josué pelo Rio Jordão, agora Elias faz a mesma coisa. Ele pega o manto, bate nas águas e mais uma vez essas águas são abertas para que ele pudesse passar a seco. Verso de número 9. Elias é levado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Ele também sabia o que estava para acontecer com ele. E Eliseu disse: eu quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Ele não é bobo nem nada, né? Esperto. Eliseu pede porção dobrada do seu espírito. E Eliseu respondeu: você diz um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Então, além dele ter que acompanhar o processo, o momento exato em que ele seria puxado aí pelo redemoinho, ele também tinha que acompanhar, o que garante que ele estaria vendo ele pregando, vendo ele falando, ele estaria aprendendo com Elias o ofício ali da profissão de profeta, acompanhando Elias acompanhando Eliseu aonde quer que ele fosse, ele estaria também aprendendo o ofício de profeta. Verso 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então, levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Elias passou. Então, acho que Eliseu passou. Eliseu quis fazer o primeiro teste, né? Falou assim: eu vou pegar o manto de Elias, né? Ele acabou de passar aqui, bateu o manto nas águas, as águas abriram, eu quero fazer a mesma coisa, né? Ele já lança aquela pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? E aí o Senhor falou: opa, tô aqui, né? Então, mais uma vez, o Senhor abre aí as águas agora para Eliseu passar sozinho, porque Elias já tinha sido recolhido aí pelo Senhor, através do redemoinho de fogo. Lembra quando Jesus estava lá no monte? Fala que apareceu para ele Moisés e Elias, eis que eles estavam conversando no monte ali. E os discípulos também, ao ver aquilo, falam: olha que bacana, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda. Mas não, eles tinham que voltar para a vida real, né? Pelas dificuldades reais. Mas que bom seria, né? Ficar ali só diante dos profetas, conversando, batendo aquele papo cabeça, interessante. Mas a nossa vida de ser profeta é aqui no mundo, né? Nós não somos do mundo, não somos pertencentes a ele.
mas como profeta e boca de Deus, assim como Elias. Temos que falar o que o Senhor nos manda, independente de agradar ou não. Elias deixou bem claro isso, ele não se importava se ele ia agradar ou não o rei. Ele simplesmente falava tudo aquilo que o Senhor ordenara a ele. Verso de número 15, a gente vai ver aí os discípulos dos profetas começam a procurar Elias. Eles sabiam também do que ia acontecer, a gente viu lá eles avisando Eliseu por 3 vezes, só que eles não tinham visto, só quem acompanhou foi Eliseu. E aí, os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então diferente do que eu falei, eles viram também os carros e os cavaleiros de fogo recolherem. E aí eles tinham certeza que o espírito de Elias estava agora, a unção, na verdade não o espírito, a unção que estava sobre a vida de Elias também estava sobre a vida de Eliseu. E eles foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mande ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangindo, lhes disse: pode enviar os homens. Eles queriam ter certeza, tá chovendo? Eles queriam ter certeza de que Elias não tinha ficado de repente em algum lugar, algum monte, em alguma situação. Então, os profetas vão procurar Elias durante 3 meses para ter certeza que realmente o Senhor não tinha levado ele para um outro local, um outro monte. E procurando, eles não achando, eles voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Eu não falei para vocês não procurarem ninguém? Elias realmente tinha sido recolhido, mas eles queriam ter certeza, né? O homem querendo ter certeza das coisas, como sempre. Tava chovendo mesmo. Beleza, então, né? Então, eles não tendo achado aí realmente Eliseu agora segue caminho rumo aí ao seu ministério, né? Verso 19 diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, e como o Senhor pode ver, porém a água não é boa, e a terra é estéril. E ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. Ele vai transformar as águas de Jericó em águas saudáveis. Olha só, e eles trouxeram, então Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água. E disse: assim diz o Senhor, tornarei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Aí agora, os rapazinhos vão zombar, vão caçoar aí de Eliseu. Por quê? Eliseu tinha uma característica, assim como Zaqueu tinha uma característica de ser baixinho no Novo Testamento, Eliseu aqui, ele era calvo, ele era careca. Olha só, verso 23. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca! Suba, seu careca! Olha só, em criança, eu vou te falar uma coisa. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram
42 deles. Vai mexer com o profeta, vai? E hoje a gente está aprendendo isso. A gente não pode mexer com o profeta, tá? Não mexe com o profeta de Deus. Melhor você ficar mudo. Pensa só na sua cabeça. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Capítulo de número 3 de 2 Reis. Uma reflexão aqui agora sobre a dependência de Deus, o quanto é importante a gente ser dependente de Deus. Agora, capítulo de número 3, a gente vai comentar sobre o reinado de Jorão em Israel. A gente vai falar agora sobre a tribo de Israel, né? Jorão, filho de Acasias, que tinha o seu avô, Acabe. Só para você entender aí sobre quem nós estamos falando. A gente vai ver agora que ele vai passar por uma situação que vai envolver 3 reinos distintos aqui nessa situação. Israel, o reinado de Israel, Moabe, a cidade de Moabe, e a cidade de Edom. Esses 3 reinos aí, eles vão ter um momento aí entre eles, por conta, depois da morte ali de Acabe, Jorão vai pegar o trono, e aí ele, infelizmente, vai dar continuidade aí ao pecado de seu pai. Ele vai continuar com a idolatria, ele vai continuar fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus. Mas diante de uma crise que vai acontecer com uma nação vizinha, que é Moabe, ele vai se ver aí tendo que consultar alguém para orientar ele, e ele vai e consulta a Eliseu. Eliseu vai orientar aí ao rei Jorão que ele Você vai ver. Vamos lá para a gente seguir. Verso 1, capítulo 3, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano do reinado de Josafá, o rei de Judá, e reinou 12 anos. Então agora Jorão vai reinar durante 12 anos. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, que Acasias, né? Porque tirou a coluna de Baal. Pelo menos assim, alguns postes ídolos ele estava dando fim, que seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão. Jeroboão, aí, que matou aí Abasa, filho de Nabate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Então, se for para equiparar pessoas, ele é parecido lá com Jeroboão, não tão ruim, médio. Ai, Deus. Verso 4. Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Mesa, só para você entender, era um reinado que estava ali vizinho de Israel e de Edom. Moabe resolve que não vai mais pagar impostos, não vai pagar mais tributos a Israel. Olha só. Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, se revoltou contra o rei de Israel. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria, reuniu todo o exército de Israel e mandou dizer a Josafá, o rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe? Então, Josafá, lembra que ele fez o que era bom diante dos olhos de Deus. Ele é convidado, ele era o rei lá de Judá, convidado a somar forças aí com... acabei de falar o nome do menino, já esqueci, com Jorão. Josafá respondeu: irei. Sou como você, é meu povo, e como o seu povo,
e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou, por que caminho iremos? Para onde que a gente vai? A gente vai pegar aqui reta. Nossa, o negócio ficou muito para cima. Agora que eu